alimentar-se é uma ciência, tá? É uma ciência de combinar o alimento correto. Então, o que eu explico para os pacientes no consultório? O que é essa história de combinar correto? Eu falo para as pessoas, gente, na química, na lei da química das coisas, se você lembra lá, se você estudou uma ou outra aulinha de química lá no 2º grau, e se você lembra disso, né? Ou de biologia lá na 5ª, 8ª, no meu tempo se falava 5ª, 8ª, né? Então o que acontece? Acontece que na lei da química, um elemento é um elemento, outro elemento, outro elemento. Se você combinar 2 elementos, cada um sozinho não faz nada, mas combinou 2 substâncias químicas, ele pode virar uma terceira que é outra coisa, não tem nada a ver com esse ou com esse, né? Exemplo disso, água é água, terra é terra, cimento é cimento. Se você pegar só o cimento, o pozinho do cimento, colocar entre os tijolos, não vai colar a parede, o tijolo um no outro para formar uma parede. Se você pegar só a água, colocar entre os tijolos ou a lajota, também não vai fixar um no outro para formar uma parede. Se você pegar só a terra, a areia, também não. Mas se você misturar os 3, você cola o tijolo e forma uma parede enorme que pode durar mais de 100 anos. Tá? Isso são reações químicas de elementos diferentes. Nosso alimento também é assim. Tá? Cada alimento tem um tipo, cada alimento tem elementos químicos diferentes. Ele sozinho faz uma reação dentro do corpo, ou ele combinado com esse faz uma reação positiva, mas esse alimento combinado com outro alimento faz uma reação negativa no nosso organismo. Tá? Às vezes você tem alimentos extremamente naturais, integrais, e aí quando você junta tudo, vira tudo ácido, tá? Vira tudo toxina dentro do nosso corpo. Exemplo, vamos dar um exemplo. Esses dias fomos num congresso, eu e a Fernanda, em São Paulo, e aí chegando lá no hotel eu pedi para ela observar, tá? Que a gente vê na receita de muitos profissionais da nutrição, tá? Essa combinação incorreta de alimentos, tá? E a pessoa acha, gente, que tá comendo saudável. Muitos pacientes chegam no meu consultório e eu começo a falar de alimentação e eles falam assim pra mim, Isa, eu não entendo. Eu como pouco, eu como tudo natural, eu faço uma boa alimentação, faz anos que eu faço alimentação saudável e eu não consigo perder aquilo. Ou minha barriga incha, eu tô com gordura no fígado, mas eu faço uma alimentação correta, tá? Mas aí aquele alimento que ela tem como correto não combina com o tipo de sangue dela. Ou a combinação de alimentos que ela tá fazendo, em vez de formar um elemento saudável que vai nutrir o nosso corpo, forma toxinas, tá? Exemplo. Fomos eu e a Fernanda nesse congresso lá em São Paulo e aí a gente estava no hotel de manhã para tomar café da manhã. E aí eu pedi para ela observar então como as pessoas se alimentam achando que a alimentação tá super mega power, que nem diz o meu marido, saudável, tá? Aí ela vai lá, pega um copo de suco de laranja, tá? E aí traz pra mesa, aí vai lá, pega uma fatia de melancia, uma fatia de melão, mamão, né? E vai comer aquilo, suco de laranja com o melão, ou a melancia, ou o mamão, né? Uma banana, e vai lá e come, tá? Para começo de conversa, não pode misturar melão ou melancia com qualquer outro tipo de alimento, nem o pepino. Eu estava explicando isso na aula que nós demos do suco de melancia lá na Bem-Estar, tá? Não pode. Por quê? Porque se vocês observarem a consistência da polpa, tanto do pepino, quanto da melancia, quanto do melão, se pega assim, vamos fazer uma experiência. Igual diz o Dr. Laer Ribeiro, não precisa acreditar em mim, faz a experiência, tá? Então pega lá em casa, uma rodela de pepino, um pedacinho de melancia, um pedacinho de melão, coloca lá. Aí pega um conta-gotas assim e coloca uma pitada de vinagre,
tá? No melão. Uma gota de azeite de oliva lá na melancia e coloca um pouco de caldo de feijão em cima do pepino, tá? Para vocês verem o que acontece, tá? Não dá muito, aquela polpa fica emborrachada, tá? Por isso que tem gente que fala que pepino é indigesto. O pepino não é indigesto. Experimenta pegar o pepino e comer assim, no meio da tarde, como se fosse uma fruta. O pepino, gente, tem mais de 300 benefícios para o corpo. Inclusive, o pepino ajuda muito a manter cartilagem no organismo. Ajuda a gente a não ter ruga. O pepino ajuda a gente a ter a pele bonita, tá? A unha bonita, o cabelo bonito, tá? A melancia, eu dei uma aula sobre a melancia, tanto em áudio quanto em vídeo. A melancia trabalha até disfunção erétil em homem. Tá? A melancia é super desintoxicante de rim, nutridor de rim, tá? Melhora circulação. A melancia ela consegue eliminar a gordura de dentro da célula. Ela consegue melhorar a celulite, ela desincha, ela emagrece, ela vai desintoxicando o sistema linfático. A melancia é uma coisa fantástica e maravilhosa, mas longe da refeição, nunca e jamais junto. Nunca bater melancia com nenhum tipo de verdura, com nenhum tipo de outra fruta. Nunca comer a melancia após a refeição ou junto com pão, com massa, com torrada, jamais, tá? Então a gente fala que a melancia ela tem que ser ingerida de 2 a ideal 3 horas depois da refeição, e depois que você come ou toma o suco da melancia, esperar 1 hora para comer qualquer outra coisa. Mesma coisa o pepino, mesma coisa o melão, tá? Aí a pessoa foi lá no café da manhã, já pega o suco de laranja e já come, ou com a melancia, ou com o melão, ou com o mamão, ou tudo junto, né? Tem gente que pega lá um pouquinho de cada, achando que tá super saudável ali. Eu falo que salada de fruta não é um bom prato. Tem frutas até que combinam entre si, mas tem muitas que também não combinam entre si e a gente tem que ver isso, tá? Tem frutas que se for na salada de fruta não combina com determinado tipo de sangue. Por exemplo, o sangue O não pode laranja, tá? Então, não pode, tá? Aí o que acontece? A pessoa depois, em seguida, tá? Nem 5 minutos depois, vai lá, pega café com leite, tá? Pão integral e um queijinho branco. Sendo que na tabela de combinações não se pode combinar proteína com carboidrato, tá? Proteína precisa de suco gástrico ácido para fazer digestão. Carboidrato precisa de suco gástrico alcalino para fazer digestão. O nosso estômago, ele não tem divisor assim, separador lá dentro. Ah, você é proteína, fica nesse cantinho que nós vamos jogar o suco ácido aqui nesse cantinho. Você é carboidrato, fica nesse cantinho de cá que nós vamos jogar suco gástrico alcalino aqui para quebrar a toxina, para absorver o nutriente. Tá? Não existe isso. Vai tudo junto e misturado. Aí quando o organismo joga o suco gástrico ácido e o alcalino junto, um anula o outro. Tá? Uma das principais causas da pessoa ter baixa de energia depois que se alimenta é a mistura de proteína com carboidrato, e piorou com doce em seguida, ou suco, ou fruta depois que come. Aí acidifica tudo mesmo.